Aloha galera, projeto Marcas de Combate derretendo neste verão. E a gente terminou a história do patinho feio, mas o que eu ainda não falei foi sobre o caderninho reflexivo do pessoal do Talvez Seja Isso, que eu falo sempre no final de cada historinha aqui comentada, certo? Tá aqui no meu computador, eu vou comentar algumas partes, não dá tempo de comentar tudo. O caderninho reflexivo, ele é um guia prático, um exercício para você fazer, porque o livro Mulheres que Correm com os Lobos é um livro de prática, ele não é um livro só de conhecimento, e esses exercícios que elas trazem nos ajudam a refletir, elas trazem reflexões com exercícios que você vai escrever, tem alguma proposta também que pode ser mais artística, tem alguma coisa que é só uma frase motivacional ou mais de impacto para você pensar, e tem também partes humorísticas, certo? Que essas meninas são engraçadas, né? Então elas começam aqui o caderninho reflexivo com o bingo da mãe pata. Lembram dos tipos de mãe? E aí você vai marcar quais foram os tipos que fizeram parte da sua vida. A mãe inacessível, mãe dividida, mãe abandonada, mãe forte, mãe confusa, mãe controladora, mãe solitária, mãe sem mãe, mãe ausente. Lembrando que nós estamos falando do quê? Da mãe que nós internalizamos e da mãe que nós somos hoje para nós mesmas também, para os nossos filhos, para nós mesmos, para os nossos projetos, para as nossas criações, certo? Pra gente começar a detectar aqui, né? Porque cada tipo de mãe vai ter uma estratégia depois para você conseguir superar ou transformar essa mãe numa mãe forte, certo? Tô passando aqui. E aí vem uma frase maravilhosa, gente, que fala o seguinte: parte da transformação é reconhecer amorosamente que a mãe pata fez o melhor que podia dentro das suas limitações. Perdoar é um ato de autocura. Então, a gente entender que a gente não tem conhecimento, autoridade, condições de julgar porque fizeram o que fizeram conosco. Simplesmente seguir em frente e procurar a nossa turma se a gente não gostou daquilo ali, certo? Depois disso, tem várias partes, tá, gente? Eu não falo todo o caderninho, porque senão o vídeo fica muito grande, tá? Tem uma coisa muito bacana que elas fizeram, que é a alquimia do cisne. Então, é o seguinte: para você refletir quais são as suas características pessoais que o ambiente rejeita. Você cresceu sendo acusada de quê? Os animais da fazenda refletem a sombra do patinho feio, mas a sombra é a sua matéria-prima na transformação. Então a gente começar a olhar para essas coisas também com um ângulo um pouco diferente. Quer ver? Por exemplo, se eu sempre era chamada de esquisita, eu posso mudar isso para uma fala de mãe forte que é inconfundível. Eu sou inconfundível ao invés de esquisita. Espalhafatosa, ao invés de espalhafatosa, exuberante. Bicho do mato, ao invés disso, introspectiva. Então, eu começo a construir uma mãe forte para mim mesma, inclusive nas características que as criaturas da fazenda me apontavam como negativas, tá? Continuando. E aí elas falam o seguinte: a mulher forte é aquela que é mãe de si mesma. Então, tem um exercício muito lindo aqui, gente, muito legal, que é: escreva um bilhete para a criança ferida que você foi, expressando todo o seu lamento pelas coisas que ela não teve, a criança, e garantindo a ela que você, a adulta, está levando a sério a responsabilidade de zelar pela segurança dela e cumpra suas promessas. Demais, né, gente? Tem até um pessoal que faz umas meditações guiadas para você saber ser um pai de si mesmo ou mãe de si mesma, né? Eu conheci isso lá do Ricardo Neto, do De Volta ao Mundo. Ele tinha uma dessas num trabalho que ele faz que chama Jornada de Volta ao Mundo, tá? Aí elas propõem alguns outros rituais que você pode fazer, né? E tem uma questão que elas comentam aqui, que é: nem todas as relações entram na nossa vida para ficar. E daí eu lembro que a Ian Vazan, ela fala sobre tipos de relações, que é a relação para a vida, que seriam as relações familiares, as relações que elas são for a reason, que é por um motivo. Então elas normalmente são mais rapidinhas, porque elas atingem o motivo e acaba a relação. E tem as seasonals, que elas são as temporárias ou por uma temporada.
E aí essas a gente também tem que entender, tanto as reasonal quanto as seasonal, a gente tem que entender que elas não são para ficar pro resto da vida, né? Uma das maneiras também de resolver essa questão da mãe forte é aceitar elogios, é conseguir receber um elogio e acreditar naquilo. Porque a gente, quando é muito criticado sempre, ainda mais desde criança, a gente não aprende a fazer isso, né? Então, a gente começar a compreender isso aí, tá? Outra dica também, que daí já não tá no caderninho, eu vou terminar com um texto do caderninho, mas só pra dicas minhas, assim, né? Tem um seriado no Netflix que é baseado num livro que chama Anne with an E. Gente, isso aqui é a própria história do Patinho Feio escarrada, assim. E traz muitas memórias de infância para todo mundo que assiste e comenta isso comigo. Então, vale muito a pena. Ela é uma menina órfã, ela passa diversas bicadas. Claro, cada um tem a sua história, então vai ter mais ou menos, vai ter diferente, mas tem sempre a identificação, que é a identificação do sentimento que a gente tem, certo? E a outra dica é a leitura do livro Jane Eyre, da Jane Austen, que não é da Jane Austen, não. Jane Eyre, eu acho que ela é da Charlotte Brontë, ou da Emily Brontë, ou da Anne Brontë. É de uma das 3 irmãs Brontë, agora não me lembro. Que também conta a história de uma Patinho Feio, tá bom? Tem filme também, eu acho, Jane Eyre, mas eu nunca assisti. Filme e livro, o Anne with an E também é baseado num livro que é Anne from Great Gables, mas acho que não tá traduzido, não sei, né? Ok, último texto aqui, que é o texto do caderninho reflexivo. Talvez você já esteja exatamente no seu lugar. Talvez você olhe ao redor e já reconheça seu povo e sua família. Caso contrário, siga em frente até encontrar. Se em sua jornada você sentir que o lugar que está procurando ainda não existe, a sua missão é construí-lo. Porque às vezes a gente vai de lago em lago, casa em casa, né, fazenda em fazenda, e não existe o lugar. A gente vai ter que construir a nossa comunidade, certo? Outras pessoas podem estar em busca de um espaço onde a solidão e a rejeição se tornam memórias distantes. Então a gente vai ser um benfeitor para outros patinhos feios ou /cisne, né? Pertencer significa não precisar fingir ser o que não é. No nosso lugar de direito, encontramos outras que são como nós, inclusive aquelas que já têm muito mais prática em ser assim e vão nos mostrar como fazer. São elas que nos acolhem quando chegamos, que nos reconhecem e nos ensinam as lições que não aprendemos na casa onde nascemos. A gratidão de ter você nessa jornada é imensa. Ao te conhecer, ao reconhecer seu poder e sua beleza, a gente aprende a enxergar esses atributos em nós mesmas. Ao te ver abrindo as asas, a gente lembra do essencial. Também somos cisnes. Gratidão para essas meninas, ou talvez seja isso. E no próximo vídeo eu vou ter capítulo novo, história nova, o Corpo Jubiloso, e vamos falar um pouquinho do fim da iniciação fase 1, que acaba hoje. Abraço, gente!